Olá, meu amigo e minha amiga, paz e bem para você. Nós estamos entrando na segunda semana do mês de setembro. Estamos na Semana da Pátria, tempo de orar pela nossa nação. A nossa nação está vivendo momentos muito difíceis e a palavra de Deus nos orienta a orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos vida calma e tranquila. Mas hoje eu quero falar com você sobre Jesus, o bom pastor. Jesus se declara como o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Bem, se Jesus diz que ele é o bom pastor, eu faço a seguinte pergunta. Se Jesus é o bom pastor, será que existem maus pastores? É sobre isso que quero refletir com você neste dia, nesta semana, principalmente nesse período eleitoral em que muitos líderes políticos, pastores e até mesmo alguns padres mergulharam de cabeça na campanha eleitoral, na política partidária, né, de direita ou de esquerda, mas o que a palavra de Deus nos diz sobre isso é o que eu vou falar com você neste vídeo. Então, em João 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E ele diz de si mesmo, eu vim para que todos tenham vida, para que as minhas ovelhas tenham vida e para que tenham vida em abundância. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Muito bem. Se Jesus é o bom pastor, a grande pergunta que a gente vê é, existem maus pastores? O que dizer desses pastores que hoje estão transformando os púlpitos e altares em palanques políticos? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Então eu gostaria que você pegasse na sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 34, o Senhor diz o seguinte, Filho do homem, profetiza contra os falsos pastores de Israel. Diz-lhe a esses pastores, este oráculo, eis o que diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é o seu rebanho que eles devem pastorear? E o Senhor continua dizendo no versículo 3, vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas a tratais com violência. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se as minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presas de todas as feras. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram as minhas ovelhas entregues à pilhagem e servirem de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo de cuidado com elas e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado a se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou castigar esses pastores. Vou reclamar deles as minhas ovelhas.
vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei as minhas ovelhas de sua goela, de modo que não mais poderão devorá-las. Olha, será que ele está falando, Deus está falando de pastor ou de lobos? Jesus advertiu dizendo, cuidai para que vocês não sejam enganados, porque muitos lobos se disfarçam de ovelhas e entram no meio do rebanho para destruir as ovelhas, para devorar as ovelhas. E aqui o Senhor está falando de que vai arrancar as ovelhas da goela dos pastores, desses pastores, que não poderão mais devorá-las. Então, meu irmão e minha irmã, nesta profecia de Ezequiel, o Senhor reclama da postura dos pastores que agem não como pastores, mas como mercenários. Jesus diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E esses mercenários não dão a vida por suas ovelhas, mas se preocupam apenas com as suas vantagens que recebem da posição que ocupam. Ele chama esses pastores de mercenários, pessoas que só vivem do comércio. Então, pessoas que só se preocupam com os lucros dos seus trabalhos, esses são os mercenários. Nos últimos tempos, o que a gente está vendo? Temos visto pastores envolvidos em atos de corrupção, em cargos, ocupando cargos de governos, e não são poucos. Nós temos visto igrejas que se transformaram os púlpitos e altares em palanques eleitorais, levando candidatos e pedindo votos abertamente, direcionando os votos da igreja. Nós vimos pastores infiltrados em ministérios importantes, como o Ministério da Educação, e pedindo propinas aos prefeitos para mediar a liberação de verbas parlamentares para os municípios. Presidentes de igrejas orientando os pastores a falar somente de Jesus nesse período das eleições e dos candidatos que a igreja apoia, como foi o caso de Alagoas, em que o presidente da Assembleia de Deus, Madureira, o pastor Samuel Mariano, levou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e disse para o pastor, esse é o seu candidato. E se não fizer campanha, lá no Tibete tem lá uma vaga reservada para quem não apoiar. Em São Paulo, o presidente da Assembleia de Deus Belém, né, o pastor José Wellington, ele afirmou, né, chamou um grupo de políticos e de pastores e afirmou que os prefeitos que quisessem verbas parlamentares para obras em seus municípios deveriam procurar os pastores da igreja, pois só receberiam verbas por intermédio dos pastores. Então eu pergunto, se nós vamos ter eleições para deputados estaduais e federais, então não precisamos votar em deputados, porque já temos pastores que intermediam as verbas. Uma verdadeira inversão de valores. Então, de norte a sul do país, nós temos presenciado situações bizarras, como pastores orando para abençoar armas, igrejas com propaganda de armas nas suas paredes, pastores e fiéis fazendo arminhas com a mão, igrejas deixando de gritar Cristo, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, para gritar mito, mito. As marchas que disseram que era para Jesus se transformaram em marchas para Jair. O Messias, né? Jair Messias, não é para Jesus Messias. Então, meus irmãos, eu sei que a minha fala incomoda muita gente. Muitas pessoas estão odiando as minhas manifestações. Mas como profeta eu preciso dizer o que é que está errado, porque quem cala consente. Quem lava as mãos num momento tão crítico como esse se torna um Pilatos. Então nós temos visto
igrejas que trocaram o verdadeiro Messias, que multiplicou pães para saciar a vida do povo, pelo falso Messias que multiplica armas enquanto falta pão para o povo. Em Jerusalém, Jesus entrou no templo e encontrou uma situação muito semelhante ao que está acontecendo hoje. E a casa de oração tinha se transformado em casa de comércio, de corrupção. E eu pergunto para você, o que Jesus faria se entrasse hoje em nossas igrejas? Ainda esta semana, dentro de uma igreja por questões políticas, um irmão foi baleado por outro por não concordar com o posicionamento e o direcionamento do pastor. Você acha isso certo? Pense nisso. A que Deus nós estamos servindo? Se você concorda com tudo isso que está acontecendo aí, é bom refletir sobre o seu cristianismo. Paz e bem para você.